No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, Jesus, a descer na terra dos Gadarenos, depois de passar por uma grande tempestade, uma grande luta, e ali juntamente com os seus discípulos, quando os seus discípulos se sentem seguros estar naquele lugar, em terra firme, na terra dos Gadarenos, de repente aparece uma figura sinistra, uma figura aterrorizante, algo que amedrontava os discípulos. Era o Gadareno, um homem possesso de demônio, um homem carregado por uma entidade maligna, um homem a qual andava pelos montes, pelas montanhas, pelos sepulcros, clamando e se machucando, se cortando e se torturando, a qual era escravizado por uma entidade maligna, por demônios. Era o Gadareno, famoso naquela região, pois aquela terra era famosa pelo Gadareno. Quando se falava de Gadareno, todos tinham medo de ir naquele lugar. E aquele homem possesso do espírito maligno, carregado de demônios de legião, ele chega perante o Senhor Jesus Cristo e o adora. Ele ajoelha os seus pés e o adora. E diz assim: Filho do Deus Altíssimo, que tenho contigo, que tenho contra ti? Não nos mande para aquele lugar antes do tempo. Não nos mande para o lugar de sofrimento antes do tempo. Porque Jesus Cristo tem dizido: sai espírito desse homem, deixa livre. E ele ficou livre. Olha bem, pensa bem, quem era o Gadareno? O Gadareno era famoso naquela região. Todos tinham medo de Gadareno. Os pescadores que andavam ali naquela região, quando falavam que ia chegar na terra de Gadara, todos tinham medo. Aquele lugar, as pessoas não tinham coragem de andar pelo campo, andar pelos montes, pelas praias, aderar os sepulcros, porque ele estava ali, sempre por ali, e todas as pessoas que ele via, ele agredia e atacava, porque era torturado, escravizado por demônios. Pois aquele homem sofria, a sociedade não queria aquele homem, pois o governo não dava conta daquele homem. Quantas vezes prendia aquele homem, quantas vezes acorrentava aquele homem, mas ele quebrava as correntes e saía das suas prisões. Olha, aquele homem, ninguém oferecia Deus para aquele homem, ninguém oferecia Jesus para aquele homem, ninguém oferecia nada de bom para aquele homem, mas a única coisa que as pessoas daquela terra conseguiam oferecer para aquele homem era tortura, corrente, prisões e tortura na vida daquele homem. Ele era preso, mas quebrava as cadeias, só oferecia cadeias e correntes e algemas àquele homem. Aquele homem não tinha vontade própria, ele não conseguia se controlar. Ele já não tinha família, nem lembrava que tinha família. Ninguém importava aquele homem. Aquele homem vivia ali, clamando no sepulcro, se cortando nas montanhas, se machucando, se torturando. Era noite e dia, era 24 horas, sempre clamando perante os sepulcros. Era o sofrimento, a vida daquele homem, escravizado por Satanás. Mas Jesus Cristo estando ali, Jesus Cristo ordena que aquele espírito imundo, a qual o nome legião que Jesus procura, qual é seu nome? Legião, porque somos muitos. Era mais de 6.000 demônios na vida daquele homem. Mas aquele homem, naquele momento, Jesus liberta aquele homem daquela entidade, daquela legião, daquele espírito maligno, e aquele homem fica são. Quando Jesus liberta aquele homem, os espíritos pedem para que lance sobre os porcos, a qual tinha alguns homens tocando alguns porcos ali, que chegava a 2.000 porcos, e Jesus autoriza que aqueles demônios adentrem aqueles porcos, e aqueles porcos se enlouquecem, e descem ao desesperadeiro, e descem sobre os buracos, sobre o mar, e caem no mar, e se morre afogado. E ali se ouve, os seus tocava aqueles porcos, aqueles homens, corre pelos campos e avisa todas as pessoas o que tinha acontecido. E o que acontece naquele momento? Eles avisam os seus patrões do prejuízo que tinha levado sobre aqueles porcos sem mortos, a qual Jesus tinha autorizado.
E aqueles homens que tomavam conta daqueles porcos, chegam seus patrões e diz que Jesus autorizou que os espíritos imundos entrassem naqueles porcos. E todos os porcos se morreram. E aqueles patrões vêm até a cidade de Gadara e vêm olhar e saber o que aconteceu. Quando chega, vê um homem, o gadareno, no estado sadio, sóbrio, um homem sadio, já não tinha o espírito imundo, estava lindo, arrumado, todo arrumadinho, estava sadio, já não era mais um esquizofrênico, a qual vivia naquele mundo, sofrendo na mão dos demônios. Eles veem o homem no estado normal, e a qual eles se veem uma grande revolta. Eles olham para Jesus Cristo e dizem assim: vai embora da nossa terra. Jesus Cristo tem dado muito prejuízo à nossa terra. Desde quando chegou aqui nos deu prejuízo. Nós não queremos você em Gadara. Vai embora, Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando entra no barco e vai sair, aquele homem a qual era o gadareno, que estava liberto em estado normal, pisa dentro do barco e diz assim: Jesus, me leva com o Senhor, pois o Senhor trouxe a felicidade, o Senhor trouxe a presença de Deus na minha vida, eu quero ir com o Senhor. Mas Jesus diz: não, fica, porque este lugar precisa de você. Mas aqueles donos de porcos, é interessante que judeu não podia criar porco, mas o que acontecia? Eles não criavam para usar, mas criavam para vender para os outros. Já pensou, irmãos? Um crente que não quer algo ruim para ele e oferece para os outros. Assim era aquele judeu em Gadara. E eles dizem: Jesus, vai embora, nós não queremos você nessa terra. O que eu vejo nisso, irmãos? Tem pessoas que estão preferindo pastores de porcos que pastores de ovelha. Porque pastores de ovelha traz o óleo, traz a unção, traz a salvação, traz o Espírito Santo. Mas os pastores de porco traz somente coisas desse mundo. Traz o quê? Traz a manteiga, traz a carne, traz o dinheiro e por fim o espírito de porco, a qual aquele gadareno tinha um espírito imundo na sua vida. Mas o povo não quer Jesus. O povo não quer pastor de ovelha. O pastor quer mais é os pastores de porco. Estão ligando mais pelos porcos porque por uma alma que está sofrendo na mão dos demônios. Eles querem a cura de um porco, mas não quer a cura de um endemoniado. Olha só, estão abandonando a vida humana, estão abandonando o homem que sofria na mão dos demônios, estão dando valor mais a porcos que na vida humana. Mas aquele homem, quando vê que Jesus vai embora, ele diz assim: me leva, Jesus disse: não, fica aqui, este lugar precisa de você. Você tem que pregar neste lugar. Seja primeiro pastor na sua casa, seja crente na sua casa, na sua família. Prega pela sua família, prega pelos seus vizinhos, prega na sua terra, prega no seu país. Primeiro começa na sua casa, depois você sai para fora para pregar a tua palavra. E a Bíblia fala que aquele homem obedece, e depois se vê falar que ele estava em Decápolis, a 10 quilômetros daquele lugar. Porém, eu quero dizer a você que o seu ministério e sua vida não acaba em Gadara. O seu ministério vai bem além do que você imagina, bem além que você possa imaginar. Deus vai te levar mais longe. E a Bíblia fala que ele estava pregando em Decápolis e depois aos confins da terra. Eu quero dizer para você, a sua vida não acaba aqui. Que toda luta que você está passando na sua casa, toda luta que você está passando na sua vida profissional, pois Deus tem algo bem maior para você. Deus tem algo grande na sua vida. Somente acredita. Porém, Deus será a sua força. Esse momento difícil que você está passando na sua vida vai passar. Deus vai te dar vitória. A sua vida não acaba aqui em Gadara. O seu ministério não acaba em Gadara. Deus tem bem algo a mais que está acontecendo na sua vida. Fica firme. O seu tempo de luta vai passar e a grande vitória vai vir na sua vida. Pois o seu tempo não acaba aqui. Ele vai além de Decápolis. O seu ministério não acaba em Gadara. Espera no Senhor. Eu peço a bênção na sua vida, em nome de Jesus.